Meu cordial bom dia. Quero manifestar-lhes, em primeiro lugar, a minha alegria, minha emoção por estar com vocês, não só nesta manhã, ontem e amanhã. Quero cumprimentar a CONTEE pelo evento, quer pela pertinência, pela oportunidade, pela qualidade que ele vem demonstrando desde o seu início ontem. Quero cumprimentar o companheiro Henrique, deputado Pepe Vargas, a quem tive o prazer de conhecer agora, professor Heleno, que já conheço de outras oportunidades. Quincas Borba, personagem da obra autobiográfica de Machado de Assis, obra homônima, ao dialogar com Rubião, que também é outro personagem da obra, que veio herdar a sua fortuna, discorreu sobre a sua filosofia humanitas. Em que consistia essa filosofia de Quincas Borba? Guerra é conservação, paz é destruição. Esta é a máxima de Quincas Borba. Aí depois ele dá o exemplo a Rubião de duas tribos que eventualmente disputassem um campo de batata e as batatas não seriam suficientes para manter as duas tribos. Ele diz, uma tem de destruir a outra para que possa chegar forte ao campo seguinte. E conclui, ao vencido, compaixão ou ódio, ao vencedor, as batatas. E o capital dá razão a Quincas Borba. Para ele, guerra é conservação. E paz é destruição. E nós vemos isso todos os dias ao longo da história, sobretudo no Brasil, a partir do ano passado, 12 de maio, quando o Temer assumiu o poder nas condições que sabemos. O capital declarou guerra ao trabalho. E ele não ficou com a segunda opção de Quincas Borba, a compaixão. Ele declarou ódio, ódio mortal ao trabalho brasileiro. E com isso eu quero corroborar as palavras ditas ontem por Nivaldo, por Júlio Turras, professora Daniela, Flávio, né? Tonelli, o deputado Pepe Vargas e o professor Heleno. Nós não estamos diante de ajuste fiscal, de reformas. Nós estamos diante do desmonte do estado de bem-estar social. Basta que analisemos as medidas já tomadas, por exemplo, a emenda constitucional 95, que, em uma palavra, congela o Brasil por 20 anos, uma geração e meia. A PEC 287, que destrói a Seguridade Social, ou que complementa a destruição da Seguridade Social, porque a saúde já foi destruída pela emenda constitucional 95. E, para minha surpresa, aquilo que simboliza realmente a guerra do capital contra o trabalho ainda não foi objeto de debate aqui. Não é que ela tenha mais importância do que as outras, é que ela simboliza essa guerra. Apenas o companheiro Jota fez referência a ela ontem, que é a PEC 300, de autoria de um deputado mineiro, Mauro Lopes, do PMDB. O que visa esta PEC? Alterar o inciso 13 do artigo 7º da Constituição. É o que trata da jornada de trabalho. A jornada de trabalho estabelecida no inciso 13 do artigo 7º é de 8 horas, com limite semanal de 44. E qual é a proposta do deputado? 10 horas a jornada. Por que eu insisto que ela simboliza a guerra? Porque ela representa um retrocesso de 100 anos da história da humanidade, do Brasil. 5 de fevereiro corrente, a Constituição de Querétaro, do México, completou 100 anos. E foi a primeira Constituição que consagrou a jornada de 8 horas. Então, vejam, 2017, 1917, 100 anos do retrocesso. E no Brasil, por ironia, a jornada de 8 horas foi garantida pela Constituição de 1937, que é a Constituição do Estado Novo, que é a Constituição outorgada. E agora um governo supostamente democrático é quem vai enterrá-la. Bom, se nós estamos em guerra, e isto é fato, 3 alternativas se nos apresentam. Primeiro, nos declararmos vencidos. Isto é indigno do movimento sindical e de sua missão social. Fazemos como fizeram Jim Jones
e a comunidade que o seguia, lá na Guiana, em 1970, suicídio coletivo. Também indigno. Qual é a alternativa? É a guerra. É a guerra, não há outra. E a guerra onde? Em todos os campos. E por isso a felicidade do tema, a resistência, que é exatamente isto, a guerra, parlamento, poder judiciário e luta sindical. Creio que a linguagem metafórica contribui muito para o debate, não só por ser elucidativa, bem como pela sua leveza, que nos leva a reflexões, e para isso eu trago aqui a mitologia grega. A primeira da mitologia grega diz que Urano, que nada mais é do que o céu, o Deus, com Gaia, a terra, tiveram muitos filhos. Alguns deles se destacaram pela aparência monstruosa e pela ferocidade. Os 3 monstros eram Briarel, Coto e Giges. Cada um tinha 50 cabeças e 100 braços. E me parece que a mitologia cabe também na história brasileira do momento, não cabe? Os 3 monstros estão aqui. O Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário. E na mitologia, Briarel era o vigoroso. Seria o Executivo? Está entre eles, né, Rodrigo? Coto era o furioso, o Congresso Nacional. E Giges, 100 braços, o Poder Judiciário. Se nós tomarmos, descontados aqui os números, até pelos dados que nos trouxe o deputado Pepe Vargas, são 594 parlamentares, eu creio que pelo menos uns 460 se assemelham aos monstros da mitologia grega. O Poder Judiciário são só 11 cabeças, 22 braços, mas com um detalhe. Decide a vida de 206 milhões de brasileiros. Por enquanto. Da mesma forma, o Congresso Nacional, da mesma forma, o Poder Executivo. Destroem a vida de uma nação. Bom, o que fazer perante o Poder Judiciário? Vamos ver como tem atuado o Poder Judiciário nos últimos tempos. Por excelência, o Supremo Tribunal Federal, que, ironicamente, a Constituição, no artigo 102, diz que é o guardião da Constituição. Quer dizer, a Constituição está perdida, não está? Nós vamos ter de fazer aquilo que Chico faz na sua belíssima música, Chama o Ladrão. Conhece essa música? Ele pede à esposa para chamar o ladrão, para protegê-los de quem? Da polícia. Parece-me que nós vamos ter de fazer a mesma coisa. Vou tomar só algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que demonstram que ele está a serviço do capital para destruir o trabalho. 2014, novembro, julgamento do recurso extraordinário 709/2012. Reduziu de 30 para 5 anos o período prescricional do FGTS. Quem foi o relator? Gilmar Mendes. Mas só 2 ministros votaram contra, todos os demais aprovaram. 2015, tendo como relator o ministro Roberto Barroso, o Supremo julgou o recurso extraordinário 590/415, lá de Santa Catarina, e decidiu o quê? Que o negociado prevalece sobre o legislado. Mas que história é essa? Isso já está garantido pela Constituição. Vamos ler a Constituição? O artigo 7º diz textualmente o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. É a literalidade do texto. Inciso 26, reconhecimento dos acordos e convenções coletivas. Então já está garantida a prevalência, com uma condição: que as convenções e os acordos sejam superiores ao que está na Constituição, ao que está na lei. Mas não foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Ele decidiu, palavras do relator consagradas no seu voto, desde que se respeite o padrão mínimo civilizatório de carteira assinada, 13º, férias e fundo de garantia, tudo mais é negociável. Então, a prevalência do negociado sobre o legislado não visa a ampliação de direitos, visa o quê? A redução. Isso está estampado com todas as letras
no projeto de lei 6.787/2016, que foi objeto de discussão aqui ontem. E com uma inovação, que a Justiça do Trabalho estará proibida de declarar a nulidade desses instrumentos. Ela só poderá observar se o objeto é lícito, se os sujeitos são capazes. Quer dizer, as regras do Código Civil. E o Supremo Tribunal Federal não parou por aí. Depois, o falecido ministro Teori Zavascki, no recurso extraordinário 895/759, monocraticamente tomou a decisão. Ele anulou uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, para quê? Para declarar nulo um acordo que reduzia as horas in itinere, que está no projeto de lei 6.787. E foi além. A desaposentação. Liquidou de vez a possibilidade de desaposentação. O ministro Dias Toffoli, na reclamação 24.735, monocraticamente proibiu a greve na área de saúde. Greve é um direito constitucional, está consagrado no artigo 9º. Ele é proibido, não pode mais fazer. Em seguida, o Supremo Tribunal Federal fez o quê? Declarou que a greve é direito, desde que represente punição antes de tudo. Mas como é que eu posso falar em direito se a punição vem primeiro? Qual é a determinação? Que os gestores são obrigados a promover previamente o corte de ponto do caso de greve. Quer dizer, liquidou todos os direitos. E aí, mais uma palavra que me parece importante, o procurador-geral, Rodrigo Janot, pediu o afastamento de Eduardo Cunha em dezembro de 2016. Aliás, de 2015, não é isso? Quem era o relator? Teori Zavascki. O que ele fez? Sentou-se sobre o processo. A hora que Eduardo Cunha fez o serviço sujo de garantir o afastamento da presidente, o que ele fez? Decretou o afastamento de Eduardo Cunha. Bom, então é este judiciário que nós temos. Podemos confiar nele? Em absoluto. Agora, isso significa dizer que não vamos recorrer a ele? Não, não é essa a questão. Eu não sei se vocês se lembram que ontem Júlio Turra falou sobre... Hã? Ah, é verdade, ô Gilson. Me esqueci. O Gilson me lembrou bem. A maior vitória que nós conseguimos após a promulgação da Constituição de 88 foi a mudança da súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, que aconteceu 25 de setembro de 2012, que garantiu a ultratividade das normas coletivas. O que é isto? A negociação coletiva não começa da estaca zero. Ela começa do estágio em que se encontra por força dos instrumentos normativos. Esta mudança, ou esta nova redação, foi publicada no Diário Oficial da União, 25 de outubro de 2012. 27 de junho de 2014, a CONFEMEN, que é a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, ajuizou uma BPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, visando a quê? A suspender os efeitos dessa súmula 277. 14 de outubro de 16 de outubro de 2016, 2 dias após jantar com Michel Temer e com o presidente do TST, Ives Gandra, Gilmar Mendes concedeu a liminar. E decretou a maior derrota que nós já sofremos depois da Constituição de 88. Ele reduziu a pó as conquistas sociais garantidas em convenções e acordos coletivos. E o que é pior, regimentalmente estava proibido de fazer isto, não levou a matéria ao pleno, como determina o regimento do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo também não disse uma palavra sobre isto. A presidente pode avocar o processo, ela tem essa prerrogativa, ela não disse uma palavra. E desde então a CONTE tenta uma audiência com ela, ela se recusa a receber a CONTE, não com palavras, com omissão, não é isso, Jus? Nós fizemos um arrazoado demonstrando os prejuízos que aquela decisão trazia de imediato para todos os trabalhadores, sequer foi objeto de destaque na página de notícia do Supremo Tribunal Federal. Então é este o judiciário que temos. Mas também nós não podemos deixar ileso o TST. Lembram-se que ontem Júlio Turra fez um comentário que o presidente francês, François Hollande, por decreto,
estabeleceu que os acordos coletivos prevalecem sobre os contratos nacionais? Não foi isso que ele comentou? E é verdade. O TST fez a mesma coisa aqui, gente. O ano passado, o TST, ao julgar o recurso de revista, reconheceu a vigência do artigo 617 da CLT. O que diz esse artigo? Em primeiro lugar, esse artigo tem a redação dada pelo Decreto-Lei 229 de 1967, plena ditadura militar, que modificou mais de 200 artigos da CLT, todos para retroceder. A redação originária do artigo 617 tratava do contrato coletivo e foi substituída pela seguinte redação: quando os empregados de uma ou mais empresas quiserem com ela celebrar um acordo coletivo, chamam o sindicato, formalizam a convocação do sindicato para que ele assuma as negociações. Ele terá 8 dias de prazo para fazê-lo. E se não o fizer, formalizam a convocação à federação e à confederação. Se nenhum dos três assumir, elegem uma comissão e negociam. E essa negociação prevalece sobre as convenções coletivas. Então, vamos imaginar o significado desta decisão do TST, nesse contexto de mais de 12 milhões de desempregados, e segundo o relatório da OIT, de cada 3 novos desempregados no mundo em 2017, 1 será brasileiro. Qual será o desfecho dos instrumentos coletivos de trabalho que nós temos? Que é uma questão que vocês não enfrentam no serviço público, mas que flagela os trabalhadores da iniciativa privada. Esse judiciário não nos serve, ele serve ao capital. Com ele nós não podemos contar. Agora, nós não vamos prescindir de algumas medidas do judiciário. Além de o judiciário ser inimigo, há uma questão que nós precisamos refletir sobre ela. Sobretudo quanto ao Supremo Tribunal Federal. O parlamento, com todas as mazelas, ele é suscetível à pressão popular e com possibilidade de modificação de suas decisões. O Supremo Tribunal Federal, não. A decisão dele se petrifica. Por exemplo, Alexandre Moraes, que será o ministro que ocupará a vaga de Teori Zavascki, que ficará lá 26 anos. Então, nós precisamos refletir sobre as ações que vamos ajuizar perante o Supremo Tribunal Federal. Porque uma eventual e hoje quase certa decisão desfavorável não tem perspectiva de modificação. Devemos recorrer ao judiciário? Eu entendo que, em certos casos, sim. Nós não devemos desistir, porque é também uma frente de luta e também está em disputa. E aqui eu chamo a atenção para alguns aspectos importantes. Eu já tive a oportunidade de participar com Maria Cecília, que é chefe de gabinete da ministra Delaide, lá do TST, em algumas oportunidades. E todas as vezes que ela participou de debate comigo, deixava um recado. Semanalmente, a ministra recebe dezenas de advogados que representam os interesses do capital. Dificilmente ela recebe a visita de um advogado que representa os interesses dos trabalhadores. Significa dizer, nós estamos abandonando uma frente de luta. Inimiga, é fato, mas tudo é guerra, e nós não podemos desprezar. Chamo a atenção para um aspecto importante. Ainda, nós temos hoje a prevalência, ou a vigência, se quiserem, da decisão do ministro Gilmar Mendes, suspendendo os efeitos da súmula 277. Quer dizer, vamos negociar neste contexto sem nenhuma garantia, começando da estaca zero. Qual é a perspectiva de negociação que nós temos para 2017? Eu recebo que nenhuma. Eu já participei de algumas mesas por esse Brasil afora, eu assessoro 10 entidades em 7 estados diferentes, e o máximo que se conseguiu até agora foi a inflação. E já é vitória nesse contexto. O máximo. Olha, nós temos esta situação. Dissídio coletivo depende do comum acordo. O patrão jamais vai concordar com o ajuizamento do dissídio coletivo, sendo que o artigo 114 da Constituição, seu parágrafo 2º, parte final,
determina que a Justiça do Trabalho, ao julgar um dissídio, tem de respeitar o que foi anteriormente convencionado. Quer dizer, ela não pode reduzir aquilo que está garantido no instrumento anterior. Se nós não tivermos perspectiva de negociação, o que fazer? Greve geral no contexto, me parece que não tem lugar. Tem, embora seja necessária. Vamos desistir? Não. Aí eu tenho uma sugestão para as entidades sindicais, aqui vale só para os sindicatos, que são quem tem competência para ajuizar dissídio. Devem respeitar todas as formalidades legais, desde a Assembleia que aprova a pauta de reivindicação. E seguir todos os trâmites da CLT, para que se evitem que os processos morram na fase inicial, ou seja, que haja um pretexto para a Justiça do Trabalho arquivar o processo. E, se chegar a um determinado estágio da negociação, não vislumbrar em perspectiva, outra sugestão, no último dia de vigência do instrumento coletivo, a minha orientação é para que todos os sindicatos ajuizem o protesto judicial. Esse protesto judicial tem a finalidade de assegurar a preservação da database. A não ser aquele sindicato que conseguia a declaração patronal, assim afirmando. Porque, do contrário, a database será perdida. Só uma eventual decisão judicial que começará a contar a database. E, não sendo possível, de que vencer o prazo de vigência do protesto judicial, o que fazer? A convocação de uma Assembleia Geral para deliberar sobre a greve. Aí vocês vão me perguntar, você está louco? Não, eu não estou. Eu estou usando as armas possíveis. Por quê eu proponho isto? Porque o TST, por meio da sessão de dissídios coletivos, já afirmou jurisprudência no sentido de que, em caso de greve, o comum acordo é dispensável. Então, está aqui uma alternativa para o ajuizamento do dissídio. Ainda que a greve não se materialize, mas ela está declarada. E mais um aspecto importante. Aqui vale uma decisão que foi publicada na semana passada, a decisão envolvendo o Sindicato dos Professores do Piauí, um dissídio coletivo. O TST, por meio da sua sessão de dissídios coletivos, firmou jurisprudência no sentido de que as cláusulas que representam conquistas históricas e resolveu estabelecer o marco é de 10 anos, ainda que não sejam renovadas em novos instrumentos, integram os contratos de trabalho. Então, o dissídio pode ser interessante nesse contexto em que desapareceu a ultratividade da norma. Então, a luta do parlamento. Eu quero me associar ao que foi dito ontem pelo professor Amarildo, pela professora Nara e hoje pelo deputado Pepe Vargas. Nós precisamos agir. E, embora a Constituição preveja ou estabeleça a existência de 4 entes, só um é concreto. Estabelece a União, os Estados, Distrito Federal e o município. Só o município é concreto. Ninguém vive na nação, ninguém vive na União, ninguém vive no Estado. Todo mundo vive no município. Então, é lá que a vida pulsa, é lá que ela acontece. É lá que nós precisamos fazer pressão sobre os parlamentares. E todas as formas de pressão. Eu me lembro muito bem da Assembleia Nacional Constituinte, eu era presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás à época. Eu fiz um questionário contendo todas as principais bandeiras nossas e levei pessoalmente ao gabinete de cada um dos 17 deputados federais de Goiás e dos 3 senadores. Eu quero saber qual a opinião do deputado sobre esses temas e do senador. Depois fiz um placar, Praça do Bandeirante, que é a praça central da cidade, descrevendo a opinião de cada parlamentar. É preciso que nós façamos o que fizemos ainda na Assembleia Constituinte. Lembram-se da luta que nós travamos contra o Centrão? As fotos dos deputados e senadores constituintes do Centrão estavam em todos os postes, em todos os logradouros públicos. Nós precisamos repetir isso. E agora com uma vantagem, que naquela época nós não tínhamos as redes sociais, agora nós as temos. Elas exercem uma influência fundamental. Porque parlamentar, e o deputado Pepe Vargas sabe disso muito melhor do que nós, vive de votos, né, o deputado? Se ele não tiver voto, ele não chega à Câmara. Ou não chega ao Senado, o senador. E
para voto, ele precisa de cativar os eleitores. E aí, se nós levarmos essa questão, a posição do parlamentar, para as igrejas, todas elas, todos os matizes, para as praças públicas, para os estádios, as quadras, os teatros, todos os logradouros públicos, nós vamos conseguir angariar apoio popular. Nós vamos conseguir mudar esse quadro. E nós não podemos pensar só no momento, porque o Brasil não vai se acabar com esta reforma. É claro que ele vai sofrer um retrocesso colossal, a vida não vai encerrar. Nós temos de continuar a luta, e 2018 vem aí, e nós teremos eleições gerais. Então precisamos discutir isso. Agora me permitam, e aí de novo vou me associar às palavras do professor Amarildo, nós precisamos mudar o nosso discurso. Aqui, eu gosto muito de uma anedota que com frequência é contada por um jurista gaúcho, a quem eu respeito muito, que se chama Lênio Strack. Inclusive, ela está na sua coluna de ontem, no portal Consultor Jurídico. A anedota é a seguinte: havia um cego em Paris, uma praça de Paris, com uma placa: "Sou cego, me ajudem." E dificilmente caiu uma moedinha lá na sua bacia. Um belo dia, passou um poeta, mudou aquela frase. O cego não viu, não ouviu dizer, mas sentiu que logo após a passagem desse cidadão, que era o poeta, a sua bacia começou a fazer barulho. De repente ela se encheu. Horas depois, o poeta que mudou a frase voltou lá para saber o que tinha acontecido. Aí o cego, com a sua sensibilidade, falou: "Foi você o responsável. O que foi que você fez?" Ele falou: "Eu simplesmente mudei a placa. Estava escrito assim: 'Sou cego, me ajudem.' Eu escrevi: 'É primavera em Paris, eu não posso vê-la.'" Está a questão do discurso, caríssimos, caríssimas. Nós ainda não tocamos o coração do trabalhador. E, lamentavelmente, nós devemos reconhecer: a campanha do capital é muito bem feita, gente. Ela é calhorda, é criminosa, mas ela é bem feita. E a nossa? Com todo respeito, o jargão, fora Temer, Temer é golpista, não vão ganhar os corações do povo. É claro que nós vamos insistir nisso, isso é fato, mas por aí nós não vamos ganhar. Agora, se nós perguntarmos à professora Clarice o que ela pensa de estar com 65 anos de idade em uma sala de maternal, isso faz diferença, não faz? Ah, com certeza. Se nós perguntarmos a qualquer trabalhador, a qualquer trabalhadora, o que ele pensa de trabalhar 64,6 anos para poder se aposentar, faz diferença, não faz? E de onde eu tirei esse número? De minha cabeça, não. Basta que leiamos a nota técnica 168 do DIEESE. Como a média de contribuição mensal é de 9, então, se ela for mantida, serão 64,6 anos. Então, é isto. Vamos repensar a nossa prática, porque a hora é agora. O que está em discussão, insisto, não é ajuste fiscal, é o Brasil. E o Brasil é nosso e não é do capital. Muito obrigado.